Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia especial. E especial por quê? Porque esta semana nós estaremos comemorando mais um ano da Reforma Protestante e estou aqui nesse Café com Bíblia falando a respeito de um dos resultados da Reforma Protestante na vida da igreja, que são os solas, os 5 solas. Ontem falamos a respeito do sola Scriptura. Hoje vamos falar a respeito do solus Christus, que entra na nossa língua significa somente por Cristo. Mas eu quero fazer com você uma leitura. Essa leitura está registrada lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que dizem assim: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Até aqui, meu irmão e minha irmã. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, não existe nenhum outro homem que possa se autoproclamar mediador entre o homem e Deus. Não há, Timóteo, nenhuma entidade pagã, não há nenhum santo, não há absolutamente nenhuma outra pessoa, viva ou morta, que possa ser considerada, portanto, uma mediadora entre o homem e Deus. Paulo então está dizendo a Timóteo que só há um único mediador entre o homem e Deus. E esse mediador é o Senhor Jesus Cristo. Somente por Cristo obtemos mediação com o Senhor. Porque na morte do Senhor Jesus, inclusive, o véu foi rasgado e nos foi dado livre acesso ao trono da graça do nosso Deus. Como o próprio apóstolo Pedro vai dizer em uma de suas epístolas, nós somos sacerdotes diante do Senhor. Portanto, nós temos livre acesso a Deus. E quando precisamos dessa mediação, e aliás, sempre somos mediados, porque o livre acesso só foi obtido por conta da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu pela graça esse livre acesso, nós então recorremos ao nome do Senhor Jesus Cristo para qualquer tipo de situação em nossas vidas, quando nós estamos em oração. Portanto, meu irmão e minha irmã, não há mediação feita por Maria, não há mediação feita por santos, não há mediação feita nem por papas, nem por pastores, nem por bispos, nem por diáconos, nem por presbíteros e por aí vai. Por quê? Porque o nosso único mediador entre o homem e Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rejeitamos, e é isso que a reforma nos ensina, rejeitamos qualquer outro tipo de mediação, porque são mediações que não existem e não estão descritas nas Escrituras. Não só aqui em sua carta a Timóteo, Paulo vai falar a respeito do único mediador, mas em outros textos, Paulo também, de uma forma mais direta ou até mesmo indireta, ele vai deixar consignado nas suas cartas que Jesus Cristo é o único que exerce esse trabalho de um advogado que media a nossa causa junto ao Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, rejeite qualquer outro tipo de mediação que não seja por Jesus. Mas não somente olhamos para esse solus Christus e consideramos apenas a questão da mediação, mas consideramos também a questão da salvação. O único que trabalhou para a nossa salvação, o único que abriu a porta e nos concedeu na escolha de Deus a nossa salvação foi o Senhor Jesus Cristo. Não há homem na face da terra que possa salvar a alma de outro homem. Não há santo algum que possa mediar esta salvação para os homens. Só existe um, Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Um autor do século passado chamado Warfield, ele escreveu certa vez o seguinte: o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo é o único que salva. Jesus Cristo, por sua vida, morte e ressurreição,
é o único que liberta uma alma do cativeiro. Jesus Cristo é o nosso advogado. É Ele quem nos defende, é Ele quem advoga a nossa causa diante de Deus Pai. É Ele que media a nossa causa diante do Senhor. Como Paulo disse e escreveu aos Colossenses, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o seu próprio reino, para o reino do Filho do seu amor. E lá então Ele nos redimiu e nos remiu de todos os nossos pecados. Foi através do sangue e somente pelo sangue de Jesus que nós fomos limpos, purificados, fomos santificados na presença de Deus. E não só isso, ainda nos foi aberta a porta de livre acesso, pois o véu foi rasgado. Não precisamos mais de sacerdotes que peçam por nós, em que pese ser importante um pastor orar por sua vida, um diácono orar por sua vida, mas nós, meus irmãos, temos livre acesso. Podemos dobrar os nossos joelhos no nosso quarto e ali em silêncio, com a nossa porta fechada, falar em silêncio com o nosso Senhor, que o Senhor ouvirá as nossas orações. Foi assim, inclusive, que o Senhor Jesus nos ensinou. Pede e recebe, busca, encontra, bate e a porta se abrirá. Portanto, somente por Cristo temos acesso ao Pai. Somente por Cristo nós somos alcançados pela graça e pela fé que salva. Somente por Cristo nós obtemos, em sua obra, em sua ressurreição, a vida eterna e paz com Deus. Vimos então o significado básico aqui do Solus Christus. E nos próximos dias continuaremos aqui a nossa peregrinação pelos 5 solas da Reforma Protestante. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.